Aí vem o São Paulo! São Paulo! O mundo é seu, torcedor tricolor! O São Paulo ganhou de 2-1 contra o Tadieres, um gol do Sabino e outro do Luciano. Foi um jogo meio feio, assim, né? O gol do Sabino também foi meio na sorte mesmo, né? O Bobadilla cobrou a falta, o André Silva desviou de cabeça e o Sabino fez um gol de joelho, né? E aí, depois desse gol, o Tadieres, pouco depois, empatou a partida de bola parada, né? Bola numa falta que cruzou da área e a bola foi parar no pé do camisa 9 do Tadieres, que estava sozinho. O Arboleda errou a marcação. E aí foi gol do Tadieres, né? E aí a partida estava empatada até o final do segundo tempo, né? O jogo estava feio, o São Paulo não conseguia fazer boas jogadas, errava muitos passes, não tinha muita vontade, assim, porque já estava classificado também, né? E aí acho que isso pesou, mas aí as substituições do Zubeldia foram boas, né? Entrou o Henrique, o Rian e o Luciano, né? 2 jogadores da base. E aí o Luciano conseguiu fazer um gol, depois a bola sobrou pro Luciano e ele fez um gol bonito, assim. Mas aí depois desse gol, o Navarro ficou bravo que o Luciano estava comemorando muito e estava perdendo tempo. E teve uma confusão aí, ninguém sabia muito o que estava acontecendo na hora, mas depois o Bobadilla foi acusado de xenofobia pelo jogador Navarro, né? O jogo ficou parado por 6 minutos, aos 85 minutos, né? Faltando 5 minutos para acabar a partida. O jogador estava chorando, ele não queria nem continuar a partida, porque já tinha acabado as substituições do Tadieres, e aí até os jogadores do São Paulo ficaram do lado, né, do Navarro, e aí acabou o jogo, 2-1 São Paulo, e aí após o jogo o Navarro foi até a Polícia Militar no estádio do São Paulo, e aí fez essa denúncia contra o Bobadilla e um ato de xenofobia, e aí os policiais até foram depois dessa denúncia, né? Os outros jogadores do Tadieres que estavam em volta também foram testemunhas e afirmaram que o Bobadilla, nem sei se posso falar o que ele falou, mas posso falar ou melhor não? Não acredito que dá para falar. Sim, manda aí. O Bobadilla falou que o Navarro ele é morto de fome, né? E por conta de ser venezuelano, né? Algo enfim, ele foi acusado de xenofobia. E aí, após essa denúncia, os policiais foram até o vestiário do São Paulo, né, e o Bobadilla não estava mais lá, porque o árbitro do jogo até tinha falado para ele, quando acabasse o jogo, ir para o vestiário e sair, e foi isso que ele fez, né? E aí, depois, esse caso também teve outro caso de xenofobia na Conmebol, acho que um pouco antes, em abril, e esse jogador que foi acusado vai ficar 4 meses fora da Libertadores, e a Conmebol está analisando esse caso do Bobadilla, e a polícia também, porque até agora o Bobadilla não deu o seu depoimento, né?
quando os policiais até foram no CT de São Paulo no dia seguinte, fazendo uma intimação contra o Bobadilla, mas ele não estava lá porque o elenco estava de férias, de folga, desculpa. E aí até um funcionário de São Paulo assinou essa intimação, e a data do depoimento do Bobadilla foi marcada para a última sexta-feira, mas como o Bobadilla viajou, né, São Paulo para Bahia, para Salvador, o São Paulo conseguiu mudar essa data para dia 11 de junho, logo depois da data FIFA, né? Então, aí, vocês querem falar alguma coisa ou posso? Acho que não, pode seguir. Eu queria falar um pouco, porque eu acho que a postura da Conmebol a gente já sabia que não muda, mas a postura do São Paulo foi absurda. O São Paulo passou pano, tentou esconder. Ontem ele jogou como se... Foi ontem, né, o jogo? Sim. Jogou como se não tivesse acontecido nada. Se a gente bate tanto na Conmebol e em outros por fazer isso, por que tá todo mundo calado pelo que o São Paulo falou? Não tem nenhum veículo, mais uma vez falando, não tem nenhum veículo... Oi, Will. Não, o que o Bobadilla falou ou o que o São Paulo pronunciou? Não tem nenhum veículo falando sobre isso. Simplesmente passou. É como se não tivesse acontecido nada. Cara, a gente lembra do choro de Luiz lá contra o Cerro Porteño. Para mim foi tão forte quanto o choro de Navarro também, porque a Venezuela passa por uma crise gritante e tem muita gente passando fome lá. Da mesma forma, falo como negro, da mesma forma que para mim foi doloroso ver essa questão como negro, é doloroso ver também você falando isso sobre todo um povo, e que ele como venezuelano, ele tá tentando fazer alguma coisa para que a família dele não passe por isso, por exemplo. Mas muito provavelmente tem amigos, tem pessoas que ele conhece que passa. Isso foi muito baixo, isso foi vil. E tá tudo ok no Brasil. Tá tudo ok. Ninguém repercute nada. Como se Bobadilla não tivesse... Mano, na hora, obviamente, a gente não sabia o que tinha acontecido. Mas você olha a reação do cara. Um cara já mais velho, passar uns 5 minutos chorando no meio do futebol, que a gente sabe é que você não pode demonstrar essas emoções. Querer sair do jogo e ficar tudo bem, inclusive o árbitro na hora, e essa informação que Bel trouxe complica mais ainda. Cara, o cara tá falando pra você o que aconteceu. E ok, e continua-se o jogo como se nada ocorresse, é você ver uma pessoa sofrendo violência e dizer, tá, chorou, para o choro agora e continua como se nada tivesse acontecido. Foi o que aconteceu com o cara. Mas é que nem o Gui falou ontem, né, no vídeo. Aliás, galera que tá assistindo aí, dá uma olhadinha no vídeo que a gente colocou no ar ontem, que o Gui rapidinho fez uma baita explanação ali sobre o São Paulo. E como ele fala lá, é provável que o São Paulo está agindo dessa maneira justamente porque o Bobadilla tá na lista de possíveis vendas agora na janela. Então a ideia é vender logo e aí se livrar do problema, vamos dizer assim. É uma pena isso. É uma pena, pelo amor de Deus. O certo foi a torcida, né? A Bel trouxe pra gente a torcida. A torcida do São Paulo foi muito maior, né? Sim, a torcida do São Paulo queria que o São Paulo rescindisse o contrato dele, né? Porque não pode. O São Paulo até tinha feito uma campanha, né? Racismo, menos 3 pontos. Sim. E aí não foi hipócrita aí, né? Porque falou que ia cuidar. Demorou para soltar a nota, demorou acho que mais de 12 horas para soltar a nota oficial do clube. Falou que ia cuidar do caso do Bobadilla internamente e educar, dar orientação educacional para ele, e que ele nunca teve esse problema de disciplina antes na carreira, e ia até dar
dar algum advogado para ele, né? Assistência jurídica. Assistência jurídica. Então, muito eu acho que isso. talvez fosse melhor o São Paulo ter ficado calado. Porque você chegar e dizer, nós vamos tentar educá-lo porque ele nunca fez. Então quer dizer que eu uma vez pode, né? Eu matei É. alguém e fez. Mas ele nunca tinha matado. Não, tudo bem, nunca tinha matado ninguém dele. Cara, isso é uma das piores desculpas existentes. Mas ele nunca fez. Sabe o tudo tem uma primeira vez? A primeira vez também é errado, meu amigo. A primeira vez também é passível de punição e é necessária a punição. Da mesma forma que a gente falou sobre Bruno Henrique com as bets e outras... Isso é muito mais gritante. É muito mais gritante e isso vai ser deixado para lá. Será que, da mesma forma que houve a matéria com Bruno Henrique, sobre Bruno Henrique no Fantástico, será que hoje vai ter no Fantástico falando sobre essa xenofobia? Duvido muito. Espero que sim, tá? Mas duvido muito. E o Bobadilha depois até postou um vídeo nas redes sociais falando que ele tinha sido ofendido primeiro e que ele pede desculpa pro Navarro, mas mesmo assim não interessa, sabe? Não justifica exatamente. É jogar a culpa no outro. Eu fiz porque você fez antes. É uma pena. Acabou manchando um pouco a vitória, né? Do São Paulo, que ganhou aí, passou em primeiro no grupo. Né? A vitória já estava classificado, mas aí só agora passou em primeiro aí e tal. Uma pena ter essa mancha aí do São Paulo. Sim. Essa pena, né, a pena de xenofobia no Brasil, né, é crime, né, e a pena de 2 a 5 anos, 2 a 5 anos, então estou esperando ainda o Bobadilha prestar o depoimento para também ouvir o lado dele, enfim, mas é complicado, né? É um crime. Bom, falando no jogo de ontem, o São Paulo perdeu de 2-1 para o Bahia, com o gol do Luciano, novamente com o auxiliar do Zubeldia, né, comandando, já que ele estava suspenso, cumprindo suspensão pelo cartão vermelho que ele tomou contra o jogo contra o Atlético Mineiro, né, que ele foi expulso e ficou 2... Ele tomou amarelo e foi expulso, não foi? Ele tomou amarelo. Não. Ele foi expulso direto. Só que aí avaliaram e ele tinha que ficar 2 jogos fora. E ele já tinha cumprido a suspensão contra o Cruzeiro. E aí no jogo passado ele também levou o 3º amarelo. Não, ele cumpriu a suspensão de um 3º amarelo. E aí agora tá cumprindo a suspensão no jogo contra o Atlético Mineiro. O amarelo e vermelho de Abel. Claro, tá. Que foi essa que é complicada, uma palhaçada. É os dois que ficam disputando quem deixa mais o time na mão. Abel é foda, mano. Eu odeio ele ficar tomando todo cartão, vai tomar no... No dia também, meu. 9 cartões já nessa temporada. Brincadeira. Bel, me permita fazer uma pergunta para você. A gente já até falou sobre isso nos últimos programas, mas eu vou repetir aqui porque eu acho válido. O Zubeldia fora, quando ele tá cumprindo suspensão, fica nítido que o time sofre sem ele lá, porque me parece que o auxiliar não tem o mesmo nível de qualidade que o Zubeldia entrega. E se eu tiver enganado, me corrija, por favor, mas eu vi em algum lugar essa semana que ele tá suspenso também pro primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Você acha que isso aí é um problema pro São Paulo? Eu acho que sim, porque o aproveitamento com esse auxiliar dele, Maxi Cubeiras, é muito ruim, né? O São Paulo acho que disputou 9 jogos já com esse auxiliar e só teve uma vitória, né? 4 empates e 3 derrotas, eu acho, alguma coisa assim. E é ruim, né? Porque o time já está acostumado com o Zubeldia, com as
enfim, com o esquema tático do Zubeldia, com as estratégias do Zubeldia, e aí não conseguiu ainda encaixar com o sistema do outro, do auxiliar do Zubeldia mesmo. Provavelmente ele tem as mesmas ideias do Zubeldia, e mesmo o Zubeldia deve ter falado, né, como que deve jogar e tal, mas não tá dando certo, né, com ele ainda não funcionou. E é isso, se você joga para empatar um jogo, você também corre o risco de perder o jogo. Né? Sim, exatamente. O Rafael salvou o São Paulo no primeiro tempo. O São Paulo estava levando um baile assim do Bahia, realmente. A defesa do São Paulo muito ruim. O Cedric e o Wendel não marcam, né? E o Zubeldia ainda insiste. O Zubeldia, o Max Cubeiras, enfim, tudo mesma coisa, né? Eles acreditam ainda nessa dobra de lateral que não tá dando certo no São Paulo e não deve funcionar em nenhum time. No Palmeiras não funciona também. Para, Abel, para com esse negócio de dobra de lateral. Vai se lascar. Ódio! Veio lá do fundo essa. Não, eu odeio, porque, cara, é estatístico. Você pega todos os jogos, todas as vezes que o Abel resolve fazer dobra de lateral, esse time toma um vareio. Não funciona. Normalmente é do lado direito, né, que fica o Ferrares e o Cedric, e o Enzo Dias e o Lucas Ferreira na esquerda, mas agora ele está começando a testar mais a dobra de lateral no lado esquerdo, que fica o Enzo Dias e o Wendel na lateral e o Enzo Dias mais avançado, né, mais na ponta. E não tem nenhum esquema tático assim, né, que dá para ver. Né? São todos os jogadores meio perdidos, assim, sem saber o que fazer, como defender, como atacar. Então, tá difícil. São Paulo realmente vai lutar agora contra o rebaixamento, né, em busca dos 45 pontos, que atualmente São Paulo é um time passivo, que tem mais medo de perder do que vontade de ganhar, e tem o pior início do Brasileirão desde 2021, né? No segundo tempo, o São Paulo voltou mais desligado ainda, começou levando um gol do Bahia aos 7 minutos do segundo tempo, em uma jogada, curiosamente, pelo lado esquerdo do Wendel. O jogador do Bahia lançou na área e o William José fez de cabeça. Pouco tempo depois, o Enzo Dias fez um pênalti, e é o terceiro pênalti que ele faz nesse Campeonato Brasileiro. Fez contra o Mirassol, o Santos e agora contra o Bahia. Ele é um bom lateral, mas ele tem que tomar mais cuidado, né, dessas faltas dentro da área, que o Rafael também sempre pula para o canto errado no pênalti, nunca defende um pênalti. Vai, Muralha! Né? Tá São poucos pênaltis que ele defende, e sempre quando é pênalti, São Paulo leva gol, já sei disso. E com as substituições, o São Paulo começou a jogar melhor. O time estava desesperado, procurando a vitória, ou pelo menos empatar o jogo, né, que era o que eles queriam, mas não dava mais tempo. No final do jogo até teve um pênalti, né, no Lucas Ferreira, que o Luciano fez o gol, mas, enfim, faltando 5 minutos para acabar o jogo e não deu, né? Não conseguiu fazer outro gol, né? Enfim, terminando a partida 2-1. E é isso, São Paulo agora resta lutar contra o rebaixamento. Tá com o Santos abraçado? Mas isso não. Abraçado com o Santos, a situação tá ruim demais. Deixa eu ver como é que tá a posição suas aqui também. Deixa pra lá. Deixa quieto. A Thaís cara, esse ano tá gostoso real, tá? Né? Mas esse ano tá real gostoso. Porque, tipo assim, se você for olhar entre o primeiro da zona da Sul-Americana e o primeiro rebaixado, a diferença é uma vitória. Filho. Tá esse ano vai ser porradaria e pancada até o final. O problema é que o Santos não tá dando...
O Santos não tá parecendo que vai reagir, não. Esse é o problema. Não, vai sim. Esse tá um ano parecendo com queda mesmo. Eu posso falar pra você que tá pior do que 2003. This is Sparta! É, sim. Só pra cortar aqui, desculpa aí, galera, mas é que chegamos ao seguidor de número 300 aí no nosso YouTube, cara. Então, muito obrigado a todos. A gente chutou pro buraco, não. Esse é o Santos caindo aqui. Ah, sim. Juntou as duas. É verdade. Puta, agora que eu tava vendo, o pior é que o São Paulo tá em 13º. Aí, tipo, o 13º cai em dezembro, né? Caramba! Tava olhando a tabela aqui também. O São Paulo só não vai para a zona porque assim, lógico, dependendo, né, de jogo de números aqui, né, ele só não cai direto para a zona porque o Vasco perdeu pro Red Bull, né? Porque senão ele tinha uma chance dele passar o super campeonato aí na zona de rebaixamento. Agora, falando uma coisa, só desses 300 seguidores nossos, ainda bem que nossos seguidores não são tão zoeiras quanto os seguidores do Flamengo. Por quê? Tal qual o Will, o ADM lá do Flamengo, quando fez 22 milhões no Instagram, ele já subiu a postagem. O que é que a galera fez? Começou a se desinscrever para voltar para 21.9. Cara, isso foi maravilhoso mesmo. É muito espírito de porco. É muito espírito de porco. Bom, eu já atualizei aqui, pelo menos não fizeram isso ainda, né? Acho que eu não deveria ter falado sobre isso aqui. Vocês vão virar 301, a gente confia. Vocês são mais legais do que os torcedores do Flamengo. Isso aí. Isso também é verdade. Mas o Henrique tava falando do Santos na hora que o Will colocou aí a comemoração aí. Tá pior do que 2023. Tá pior. Então, é o que eu falei na hora que eu falei sobre o Santos lá atrás, é o que eu falei. Essa janela de transferência e esse finalzinho agora antes da parada pro Mundial aí são cruciais pra continuação no ano aí. E o pior é que assim, eu não quis zoar na hora que você tava falando, mas vai ser difícil hoje contra o Botafogo, tá? Vai ser difícil. Vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Aí o pior é que vai pegar o Fortaleza na quinta. Fora de casa. Na volta do Super Mundial, Santos e Palmeiras, Santos e Flamengo. Tá fácil. Tá fácil. Lembrando que eu tava vendo a notícia aqui com o novo presidente da CBF, que eu esqueci o nome dele, mas gays, parem de fazer fanfic com esse cara, pelo amor de Deus. Entra no Twitter, é um problema. Que ele falou que o campeonato, porque ia ser a pausa do mês todo, né? Ele falou que o campeonato volta quando o último brasileiro voltar. Ele não quer deixar essa pausa toda, não. Ele falou, se nenhum brasileiro passar pro próximo, pras oitavas, o que eu vou ficar esperando? Vou voltar ao campeonato. Ele falou que volta. Sim. Quando o último brasileiro voltar, ele volta ao campeonato. Então, por isso que não tem data. Tipo, o Palmeiras vai jogar contra o Juventude, a gente não sabe nem a data ainda. Porque depende muito disso. Ele falou, quando ele quer isso, o último brasileiro que voltar, semana seguinte o campeonato volta. Então, a gente depende aí Mas sabe o que é osso? Você prejudica mais ainda quem foi para o Super Mundial. Sim. Porque o cara é meio que punido por ir longe. Não, eu não acredito que isso aconteça, porque também, além de você punir os times que estão no Mundial, você pune todos os outros times que se estruturaram para a parada, fizeram todo o esquema de treinamento, de descanso e tudo mais, contando com 30 dias parado, aí do nada, a semana que vem você vai jogar. Sabe? Tipo, não é possível, eu acho que não vai acontecer. Como essa parada estava programada, todos os times que não vão estão organizados também para questões e tudo mais. Mas esse presidente aí novo da CBF é maluco, ele quer o campeonato estadual de 11 dias, pô. Não, são 11 datas, tá? São 11 datas. Eu sou a favor. São 16 datas e ele quer 11. Não tô maluco não, né? 11 dias corridos, né? É 11 dias de jogos. Calma. Neste caso aí eu sou a favor. Com ele, tá? 11 datas ainda é muito ainda. Ainda é muito. Para pra pensar, Essa é qual rodada mesmo? A gente tá na 11ª rodada. 11ª.
11ª em 23, o Santos estava. 11ª Aí, ó. em 23. Aí ela foi puxar, mas ela Em 13º. Tá vendo? Caiu em tava dezembro. melhor. Pô. Pô, e aí Eu, vem a piadinha da Tati espiou do São Paulo. Foi sem que. Foi E- assim que Veio aí. Mirou E aí o aqui, Santos acertou. pior do que o ano lá. Aí ela- Cuidado, aí- Bel, cuidado. Não. Deixa Tô eu só torcendo pro terminar São Paulo. a parte do São Paulo pro Will falar do Corinthians. Não, pode falar de São Paulo, não tem problema, não. Sem Eu tô pressa. aprendendo com você, sem pressa. Então, por mais que o São Paulo tenha muitos desfalques, né? O Calério, o Lucas, Oscar, a Ferreirinha, enfim, a lista mais de 10 desfalques. O São Paulo, não sei se vai melhorar, né? Porque no Paulista não tinha tantos desfalques e foi mal, assim, teve jogos muito ruins, né? E esses desfalques voltam, alguns, a maioria, né? Menos o Caleri, né? Depois da pausa do Mundial. E vamos ver o que vai acontecer depois dessa pausa, como vai continuar aí o campeonato, depois dessa pausa mundial, né? São Paulo, se vai melhorar o desempenho. E o São Paulo joga na quinta-feira, na próxima quinta-feira, contra o Vasco, dia 12 de junho, depois da data FIFA no Morumbi. Temos o São Paulo jogando contra o Vascão pra poder. Oh, meu Deus, coitado do Vascão. O dia dos namorados. Jogo de 6 pontos, hein? Tem que ganhar. Pra matar a saudade do Diniz. Cuidado, Diniz, aí, ó. Aí não dá, cara. Tudo aí não dá.